aquele medo que todos nós estávamos, de que essa pandemia pudesse voltar com força, com subvariantes, com variantes, enfim. Vamos entender. E alguns pontos me parece que começou a assustar, né? E a gente espera que aqui a coisa não se complique ainda mais. Doutora Luciana Pacheco, o que se deve isso? A gente esperaria, a gente nunca tinha terminado a pandemia diminuiu, mas a pandemia continuava com a gente. O que aconteceu? Foi pós-eleições, por conta das aglomerações? Pode ter sido isso? Boa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos os... Emerson? Eu falei certo? Não, Wilson. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos Boa tarde, os telespectadores. Doutora. De fato, Wilson, duas possibilidades. Uma é o aumento das aglomerações com as pessoas totalmente sem máscara, né? Teve as eleições e, fora isso, a gente já vem há um tempo nos encontros, nas festas, nos shows e também agora em outubro nas aglomerações nas eleições. E as pessoas deixaram de usar máscara totalmente. Então, isso facilita a transmissão. Como a gente não tem ainda a parcela total da população totalmente imunizada, a gente só tem, de acordo com informações do próprio Ministério, 80% da população brasileira com duas doses da vacina, com aquelas 2 doses iniciais que já estão provadas não serem suficientes para determinar uma proteção maior. Então, essa subvariante, a PQ1, ela é uma subvariante daquela variante Ômicron que apareceu em janeiro desse ano. Então, o vírus, quando ele tem a oportunidade de continuar ocorrendo, né, de se perpetuar na natureza, de continuar acontecendo, e acontece isso porque as pessoas não estão todas protegidas adequadamente, o vírus infecta uma pessoa e vai passando para outras, e aí nessa passagem ele pode mutar, né? Existem alterações aí nas suas cópias de multiplicação, e aí ele aparece de uma forma já diferente daquela original. Então, essa variante agora, essa subvariante, ela tem 6 mutações a mais do que aquela Ômicron original, vamos dizer assim, que já é uma variante do vírus inicial, né? Então, assim, a perpetuação do vírus na natureza, esse vírus que tem esse poder de mutar tão grande, fez então com que ocorresse então esse aumento de casos, porque as pessoas não estavam também protegidas adequadamente com uma barreira maior que era a máscara. Perfeito, muito bem. E como é uma gripe, toda hora está se mutando para sobreviver. Enquanto estiver circulando, ela vai sobreviver como pode, se mutando para tentar atacar a gente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer perguntas dos nossos telespectadores, doutora Luciana, que querem fazer perguntas para a senhora. Deixa eu ver quem quer fazer a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta é o João Carlos, ele mora no Barro Duro. E o João Carlos pergunta o seguinte: doutora Luciana, como identificar os sintomas da nova variante? É uma boa pergunta, João, porque existe já, inclusive, fake news sobre isso. E a variante, a subvariante, né, ela não modificou a manifestação clínica da Covid, que é semelhante à de uma gripe. Então, manifestações gripais, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, coriza, espirro, tosse, não mudou com relação àquela variante inicial. O que pode acontecer é, pela vacinação, as pessoas estarem com sintomas mais leves do que isso já foi comprovado, por exemplo, na Europa, onde essa variante, subvariante, se antecedeu aqui ao nosso país. Então, na Europa já aconteceu já aumentou o número de casos, mas não aumentou a gravidade, nem aumentou o número de óbitos. Então, as pessoas estando adequadamente imunizadas, a manifestação clínica é mais leve, mas é exatamente igual. Não há ainda uma confirmação, por exemplo, de perda de paladar, perda de olfato, que a gente via muito esse relato inicialmente. A gente não tem visto isso muito, é uma coisa que pode variar. Mas, de uma maneira geral, os sintomas são os mesmos e a forma de transmissão é a mesma. Via aérea, via respiratória, tossir, espirrar, é assim que a gente elimina o vírus. E o teste
os testes que são utilizados para diagnosticar aquela variante inicial, e o teste do nariz, né? É também o mesmo. O teste ele consegue identificar, porque também tem fake news dizendo que esses testes não servem, é invenção do povo. Então, mesmos sintomas, mesmo teste, mesma forma de transmissão. A única diferença é que quem tivesse vacinado vai ter uma menor gravidade. Quem não se vacinou Exatamente. vai conhecer de perto a terrível, né, reação que faz a Covid-19 e a subvariante agora PQ1, né? Muito bem. Isso, doutora, vamos para outra pergunta agora de mais um telespectador que quer participar conosco. Vamos ver quem faz a pergunta. É uma telespectadora, é a Maria Cândida, do Feitosa. Ela pergunta o seguinte: doutora, devemos voltar a fazer testes para a Covid ou não será mais necessário? Uma vez que a pessoa tenha sintomas, Maria, precisa fazer o teste. Não tem... O ideal, na verdade, seria, falando aqui de saúde pública, que sempre que uma pessoa tivesse sinais gripais, ela fosse submetida a testes que detectem os principais vírus respiratórios que estivessem circulando naquele momento. Por exemplo, o vírus da influenza, né, um vírus aí que está acontecendo muito agora, chamado vírus sincicial respiratório, que acontece muito em criança pequena, e a Covid, então o SARS-CoV-2, né? A gente não pode excluir ele desse momento. Aliás, os três estão ocorrendo simultaneamente até, e era para a gente ter certeza que está com a doença, com uma delas, a gente precisa fazer o teste. E com o teste positivo, a gente vai ter certeza que precisa ficar aquele tempo ali isolado. A gente pode ter um melhor manuseio da doença, assim, no sentido de orientar a gravidade, de orientar se a pessoa precisa ir para o hospital, se pode ficar em casa, o quanto a pessoa precisa de medicamento, por exemplo, de medicamentos sintomáticos, porque a gente não tem ainda no Brasil os antivirais que são utilizados no mundo todo para essa doença, a gente não tem ainda no país, então ajuda nesse sentido também. Perfeito. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado, muito bom conversar com a senhora aqui, a gente sempre no começo da semana, para trazer um pouco da luz, né, para que as pessoas possam se cuidar e evitar ser a próxima vítima. Muito obrigado, saúde, boa semana, bom feriado e até a próxima, se Deus quiser. Boa semana, Wilson, para todos, e a recomendação é dupla. Use máscara em ambiente fechado, e agora a gente não já vai mais, a gente vai ficar todo mundo em casa. Não há uma orientação com relação a isso, porque a gente já passou dessa fase, muita gente já está vacinada. Então, usar máscara boa em ambiente fechado. Vai para um cinema, use máscara. Vai para um teatro, use máscara. Vai para uma sala de aula, use máscara. Mas se você vai passear na praia, no parque, não precisa de máscara, ambiente aberto. Exceto se você tiver com uma pessoa sintomática ao seu lado. E completar seu esquema de vacinação, né? Muita gente não tomou a terceira dose, muita gente ainda não tomou a quarta dose, e tem vacina disponível para isso. E grátis, né? Gratuita. O povo não gosta das coisas de grátis, vai tomar vacina. Muito bem, doutora Luciana, um abraço grande, boa recomendação para todos. Obrigado, saúde, boa semana para a senhora, bom feriado. Muito bem. Tá aqui o Explica pra gente, prestação de serviço pura aqui, para você que acompanha o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.